Até ser Cristo formado em vós, por Cláudio Calouvi Pereira. Primeira parte, conhecendo a Cristo. Em Gálatas capítulo 1, versículos 15 e 16, encontramos a expressão: aprouve a Deus revelar seu Filho em mim. Também em Gálatas capítulo 2, versículo 19 ao 20, lemos: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a última expressão que encontramos é: até ser Cristo formado em vós, em Gálatas capítulo 4, versículo 19. Até ser Cristo formado em vós. Essa pequena expressão é maravilhosa. O problema dos dias em que vivemos é que não somos capazes de nos aquietar diante do Senhor. Vivemos cada dia mais uma vida em alta velocidade. Queremos tudo de imediato e saltamos de uma coisa para outra muito rapidamente. E assim parece que perdemos a capacidade de nos aquietar. Há um universo de propósito e de significado nessa expressão. Ela faz parte do evangelho que Paulo defende de forma tão intensa na carta aos Gálatas. Esse evangelho é algo muito sublime, muito grandioso. Por isso ele exige que nos detenhamos e nos aquietemos diante dele para compreendê-lo. Senão, vamos perder a sua sublimidade. O que é o evangelho? Cristo formado em vós. O Evangelho de Deus não é uma reforma nem uma melhoria do ser humano. Não é acrescentar algumas qualidades, corrigir alguns defeitos e seguir adiante. Não. Quando eu era adolescente, ouvi dizer que os escoteiros têm uma regra. Precisam fazer uma boa ação por dia. Muitas vezes transformamos o cristianismo em algo desse tipo. Fazer boas ações, praticar boas obras, ter boas intenções. Tudo isso é tratado como coisa séria em muitos ambientes ditos cristãos. O Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho é Cristo formado em nós. Apesar de sermos uma espécie arruinada no pecado e na miséria, destruída, apartada de Deus, expulsa do jardim de Deus, expulsa dos seus propósitos, apartada da árvore da vida, por causa do seu grande amor, o Senhor nos toma e se propõe a formar Cristo em nós. Esse é o propósito de Deus. Mas muitas vezes a vida cristã é transformada em algo sombrio. Pensamos assim: eu sou muito ruim, muito mal, e isso é verdade. Olhamos somente para a nossa miséria, para o nosso pecado, e ficamos pensando na cruz que precisamos tomar todos os dias por sermos tão ruins. No entanto, há um propósito positivo por trás disso, um propósito glorioso e maravilhoso. Cada segundo da nossa vida é planejado pelo Espírito Santo de Deus para que esse processo seja construído, seja levado adiante e Cristo seja formado em nós. Ele não nos quer apenas melhores, um pouco mais puros hoje, um pouco mais puros amanhã, um pouco mais honestos hoje e outro pouco amanhã, um pouco mais pacientes hoje, talvez outro pouco amanhã. Ele quer dia após dia construir Cristo em nossa vida. E isso deve afetar o nosso viver. Ao lermos a carta aos Gálatas, podemos perceber a intensidade do coração do apóstolo Paulo ao escrevê-la. No momento em que ele foi informado da situação daqueles irmãos, seu coração ficou angustiado. Então escreveu com uma intensidade com a qual não escreveu a ninguém mais. Algo estava em jogo. O Evangelho estava em jogo. A formação de Cristo neles estava em jogo. Por isso, é muito importante entender nesse texto. Deus não está satisfeito com nada menos do que ver Cristo formado em nós.
ver Cristo manifestado em nossa vida. Isso é a satisfação do coração de Deus. Em Mateus capítulo 3, versículo 17, vemos uma manifestação do Pai em relação ao seu Filho. E eis uma voz do céu que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Por mais 2 vezes o Espírito Santo registra esta expressão de satisfação do Pai em relação ao seu Filho. Em Marcos capítulo 1, versículo 11 e em Lucas capítulo 3, versículo 22. Por que Deus diz isso no momento em que o Senhor Jesus desce as águas do batismo? Porque estava satisfeito com seu Filho. E por que ele diz isso publicamente? Porque Deus tem em seu coração um desejo de satisfação e prazer. Todos nós fomos criados assim. Gostamos de ver coisas belas, de experimentar coisas agradáveis. Isso faz parte de algo que foi incutido na nossa criação. Deus deseja encontrar satisfação no universo que Ele criou. E ali, naquele momento, Ele está nos dizendo o que o agrada. Está dando uma régua pela qual mede todas as coisas, que é seu Filho. Ele quer nos dizer: vejam, este é aquele que é a satisfação do meu coração. Essa expressão ocorre mais à frente no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículo 5. Mais uma vez, o Pai expressa isso publicamente, para que ouçamos o que lhe dá prazer, satisfação. Seu Filho lhe dá prazer. Por isso, o desejo do Pai e a obra do Espírito Santo sempre terão esta direção: formar Cristo em nós. Não porque façamos coisas boas, porque sejamos hoje melhores do que ontem, mas porque Ele vê seu Filho em nós. Convém que Ele cresça e que eu diminua, disse João Batista. A obra de Deus sempre vai nessa direção. Ele deve crescer. Devemos crescer em nossa apreensão de quem é o Senhor. E isso deve nos encher para que nós diminuamos e Ele seja manifestado. E quando Cristo é manifestado em nossa vida, o Pai se satisfaz. Ele encontra prazer, satisfação. Em sua segunda carta, o apóstolo Pedro repete esse atestado de satisfação do Pai. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Que lemos no capítulo 1 e versículo 17 de 2 Pedro. Toda essa insistência, essa repetição, é para que possamos entender o que satisfaz o coração do nosso Deus. O que o satisfaz não é outra coisa, senão que seu próprio Filho amado seja formado em nós. Por isso, esse precioso versículo da carta aos Gálatas é fundamental para entendermos a natureza da fé cristã, a natureza do Evangelho. O Evangelho não é nada menos do que o processo pelo qual o Espírito Santo forma a vida de Cristo em nossa vida. Esse é o Evangelho. Ele não pode ficar aquém disso e também não pode ir além. Os Gálatas eram muito sérios, queriam crescer no Senhor, queriam avançar e foram além do que deveriam. Em Gálatas capítulo 1, versículo 9, Paulo diz: Se alguém vos prega evangelho, que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Eles foram além, ultrapassaram os limites e acrescentaram coisas ao evangelho de Deus. Como se dissessem: esta história de que Cristo é tudo é muito abstrata, é poética. Temos de fazer alguma coisa. Precisamos demonstrar que estamos crescendo, que somos maduros.
Hoje em dia, esse é um problema na Igreja de Deus. Por isso, precisamos voltar para a simplicidade dessa afirmação: Cristo formado em vós. O Evangelho é a formação da pessoa de Cristo pelo Espírito Santo no nosso interior. Esse é o Evangelho de Deus. Sendo esse o objetivo do Evangelho, é muito importante que conheçamos o Senhor. Nós o conhecemos como nosso Salvador, como aquele que nos abençoa, como aquele que nos deu a vida eterna. Mas precisamos conhecer a pessoa do Senhor de uma forma muito clara. Precisamos ter nossos olhos abertos para ver quem é esse Jesus que veio ao mundo. Quem é essa pessoa? Precisamos ser conhecedores, andar com o Senhor e de fato conhecê-lo. Como ele se comporta, como ele fala, como ele reage, como é essa pessoa? Precisamos conhecê-lo de uma forma muito viva. Se não conhecermos o Senhor, não soubermos quem Ele é, teremos grande dificuldade de cooperar com o Espírito Santo para que Cristo seja formado em nós. Muitas vezes pensamos que o Evangelho é um processo mágico. Cristo já veio morar em mim, então automaticamente Ele vai começar a mudar as coisas lá dentro. Achamos que o Evangelho é algo assim, mas Cristo precisa da nossa cooperação para que Ele seja formado em nós. Vai haver muitas circunstâncias, muitas situações na nossa vida em que o Espírito Santo vai trabalhar conosco, e Ele quer que nossos olhos estejam postos nisso. Ele quer formar Cristo em nós. E todas as situações estão debaixo da sua autoridade e são oportunidades para que a vida de Cristo cresça e nós diminuamos. Mas precisamos conhecê-lo, aprender a andar com Ele, a ouvir a sua voz, como é o seu coração, e assim nossas reações começam a ser mudadas, a nossa mentalidade começa a ser mudada. Se atentarmos para as situações que o Senhor Jesus vivenciou com seus familiares, sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, com as pessoas ao seu redor, veremos como isso é precioso. Veremos que seguidamente existem conflitos, porque a sua vida é uma vida humana extraordinária. No seu contato com as pessoas, muitas vezes sua vida extraordinária chocava, escandalizava, porque ele age de uma forma que não esperamos. Muitas vezes, ele é estranho para nós, porque ainda estamos no estágio inicial de conhecê-lo. Mas ele quer se revelar a nós. Para que Cristo seja formado em nós, precisamos conhecê-lo. Precisamos, diante dele, confessar que ainda o conhecemos tão pouco e precisamos entrar em uma relação de intimidade com a sua pessoa, saber quem ele é, conhecer seu caráter, sua fala, sua mente. Quando começamos a conhecer o nosso Senhor, então começamos a cooperar de forma inteligente com o Espírito Santo, para que ocorra a transformação que deve acontecer em nossa vida. Cristo formado em nós. Como é importante que nós o conheçamos. Observemos agora acerca da revelação do Filho em nós. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 15 ao 16, Paulo diz: Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim. Aqui é importante percebermos que o apóstolo não disse a mim, mas em mim. E essa carta está muito carregada com a questão de que a fé cristã, o Evangelho de Deus, é algo interior e não uma mera revelação externa. É claro que existem os aspectos externos da revelação, por exemplo, ler a palavra de Deus.
Toda a base da revelação espiritual está na palavra. Nada tem valor espiritual se não está na palavra escrita de Deus. Então, é dela que virá toda a revelação. Mas a revelação do Filho de Deus vai além disso. O Filho deve ser revelado em nós. Aprove a Deus que Cristo fosse revelado em Paulo, na sua vida. Essa carta tem um tom muito forte de testemunho pessoal. Nela, Paulo conta, principalmente nos capítulos 1 e 2, episódios da sua vida e cita situações e experiências pessoais de forma muito intensa. Sua palavra final de autoridade é: Ele vive em mim. Ele revelou seu Filho em mim. E no final da carta, ele diz algo maravilhoso. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. No capítulo 6, versículo 17, assim lemos. Paulo pôde testificar que até mesmo seu corpo, seu espírito e alma têm as marcas daquele que foi formado nele. Que belo testemunho! Assim seja conosco, que possamos não apenas conhecer o nosso Senhor em nosso espírito, mas nossa alma, nosso pensar, nosso sentir, nosso querer sejam cheios dele. E ao final, o nosso próprio corpo possa ser testemunho e as marcas de Jesus estejam firmemente estabelecidas em nós. Isso é o que o Senhor deseja fazer com nossa vida. Paulo também dá seu testemunho a respeito da sua conversão e de como os judeus falavam a respeito disso. E glorificavam a Deus a meu respeito. Assim lemos no capítulo 1 e versículo 24. Embora o correto seja e glorificavam a Deus em mim. E finalmente ele diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que lemos no capítulo 2, versículos 19 e 20 da carta aos Gálatas. Cristo vive em nós, e é por isso que ele pode ser formado em nós. A formação de Cristo não é um esforço humano. Não é um empreendimento da nossa parte que constrói a imagem de Cristo em nós. Mas existe uma vida que nos foi dada. E essa vida tem a sua própria dinâmica, seu próprio mover. Essa vida quer se manifestar em nós. Portanto, é preciso entender isso, porque o Evangelho tem sido apartado dessas realidades. Em Apocalipse, capítulo 2 e 3, vemos João escrevendo para 7 igrejas da Ásia Menor, e como elas estão dentro de um livro de profecia, podem ser entendidas como a história profética da igreja. Assim, a igreja de Laodiceia corresponde aos últimos tempos, os tempos antes da vinda do Senhor. É uma igreja orgulhosa, porque é um produto da anterior, Filadélfia, que foi uma igreja vencedora, cheia do Senhor. Mas as gerações se passaram e a riqueza tornou-se orgulho, vaidade. Não preciso de coisa alguma, já sou rica e abastada. Nós não dizemos isso, mas no coração pensamos assim: eu tenho a visão, eu sei como é a igreja. Os outros são crentes de segunda categoria. Julgamos os nossos irmãos. Temos esse tipo de atitude. Mas o fato mais grave não é esse. Mais adiante, no capítulo 3, o Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Que lemos no versículo 20. Muitos usam esse versículo para evangelizar, o que não é incorreto, mas é preciso entender que o contexto não é esse. Fala-se de uma igreja que seguiu adiante, fazendo todas as suas atividades, seus programas com sucesso,
porque ninguém diz sou rico e abastado, não preciso de coisa alguma se não tem sucesso. Existe sucesso em termos de número de pessoas, de coisas que são feitas e talvez até muitas coisas genuínas. O Senhor é tão misericordioso, mas o fato é que o Senhor Jesus não está mais dentro. Está do lado de fora e bate a porta. Veja o amor do nosso Senhor. Ele poderia dizer: vocês já podem seguir adiante sem a minha presença, então prossigam, eu vou cuidar de outros. Mas continua batendo a porta, porque quer os irmãos de novo. Hoje vivemos um cristianismo bem-sucedido sem Cristo. Talvez até o nome de Cristo seja mencionado, mas o fato é que a sua pessoa deixa de ser o centro dos afetos, das atenções, da obra de Deus. Outras coisas entraram no lugar dele. Parece uma coisa tão básica, mas o fundamento do Evangelho é Cristo. É Cristo formado em nós, Cristo revelado, expressado e manifestado em nós. É isso que satisfaz o coração do Pai. Ele se satisfaz com Cristo. Por isso, como nos ama tanto, Ele deseja o que tem de mais precioso para nós, que é formar a vida do seu Filho em cada um de nós. Ele quer tecer, bordar a vida do seu Filho em nós. E à medida que vai bordando essa vida, Cristo é formado, até aquele dia em que esse linho finíssimo vai aparecer diante do trono de Deus. A igreja ataviada de Cristo para o dia das bodas. Observemos agora acerca do ministério do Espírito Santo. O Evangelho de João aborda o ministério do Espírito Santo em várias passagens. Muitas vezes pensamos no Espírito Santo como um poder para nos capacitar a fazer coisas, como uma energia, mas o seu ministério é inteiramente focado em formar Cristo em nós. Ele tem como propósito nos lembrar de tudo o que o Senhor Jesus disse aqui na terra, que lemos no capítulo 14, versículo 26 de João. Nos lembrar da palavra de Deus a respeito de Cristo. Em João capítulo 15, versículo 26, o Senhor, falando do Consolador, diz: esse dará testemunho de mim. E em João capítulo 16, versículo 13 ao 14, não falará por si mesmo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. O ministério do Espírito Santo não é falar de si próprio, não é chamar atenção sobre si mesmo, mas tem este propósito: revelar Cristo, lembrar Cristo, edificar Cristo. E o Espírito Santo usou João para trazer verdades que vieram completar de uma forma muito formosa a revelação do que é a vida cristã. No capítulo 3 do seu Evangelho, ele nos traz estas palavras do Senhor Jesus: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo. Nos versículos 3, também nos 5 ao 7. Todos nós sabemos o que é o nascimento natural. Viemos a este mundo e aprendemos a viver nele. Aprendemos a usar o nosso corpo físico, a nossa mente, a nossa vontade, o nosso coração. Acostumamo-nos com a vida natural. Estamos acostumados a pensar, planejar, sentir, opinar. No entanto, a fé cristã não é algo que acrescentamos a essa vida natural que recebemos e com a qual aprendemos a viver. A fé cristã é um novo nascimento. Ela entrou em nós e nos invadiu com uma vida que não conhecíamos antes. Isso pode parecer básico, mas como precisamos, vez após vez,
lembrar esses fatos fundamentais. Nascemos de novo. Há outra vida em nós. É uma vida que, quando nasce, é pequena e precisa crescer, se espalhar, tomar conta pouco a pouco. Ela precisa da nossa cooperação para se tornar madura em nós. Você já experimentou a realidade de que tem outra vida? Às vezes parece dupla personalidade, mas a verdade é que existe uma vida em nós. Quando essa vida começa a crescer, o conflito com a vida velha começa a ficar claro. A Bíblia não diz que o nosso velho homem é erradicado, arrancado de nós. Pelo contrário, ele está lá e, se tiver oportunidade, irá se manifestar. Agora, porém, existe uma vida nova e ela quer crescer em nós. Todo o nosso caminhar é no sentido de que essa vida cresça, amadureça. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Na verdade, ele está trabalhando com esta verdade que o Senhor Jesus afirmou: o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito, como lemos em João, capítulo 3, versículo 8. Por que às vezes não entendemos as atitudes de certos cristãos? Porque eles são movidos pelo Espírito de uma forma que não compreendemos. Quem não conhece as leis do Espírito, quem não tem experiência com a operação do Espírito, não irá entender. Mas existe em nós uma vida, e ela quer nos levar a viver segundo a sua dinâmica. No entanto, nós somos muito duros, muito resistentes. Por isso há um conflito. É por essa razão que Paulo fala do pendor da carne e do pendor do espírito, ou da mente da carne e da mente do espírito, em Romanos capítulo 8, versículo 6. A nossa velha vida tem uma mentalidade que lhe é própria. Nós a trouxemos da nossa caminhada antes de nascermos de novo. E essa mentalidade está aí fora. Ela nos cerca, está na mídia, nas pessoas com as quais convivemos. É a mente da carne, o pendor da carne. Mas o Espírito que habita em nós tem o seu pendor, sua mente. Ele quer que sejamos transformados segundo essa mente. Em Gálatas capítulo 5, versículo 17, Paulo diz que a carne milita contra o Espírito, mas na verdade a palavra é cobiça. É um desejo intenso. A carne tem o seu desejo intenso, a sua cobiça. E o Espírito também tem. Você já descobriu isso em sua experiência? Já entendeu que há duas vidas que desejam controlar você? Isso é o que nos leva para frente no caminhar com o Senhor. Novo nascimento, uma vida nova, uma vida pelo Espírito Santo. E esse Espírito, segundo Gálatas capítulo 4, versículo 6, é o Espírito do Filho de Deus. A vida que o Espírito veio trazer para nós é a vida de Cristo. Por isso ele pode ser formado em nós. E nesse aspecto há nas Escrituras uma duplicidade, uma aparente contradição. Por um lado, as Escrituras dizem que Cristo está em nós. A vida de Cristo está no nosso interior, como por exemplo, Efésios capítulo 3, versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração. E Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Mas, por outro lado, lemos em Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 2. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Como vamos fazer isso? Vamos olhar para dentro? Na verdade, Cristo está em nós pelo seu Espírito. A vida que temos é a vida de Cristo, e por causa disso ele será formado em nós.
E para que cooperemos com essa vida que está em nós, precisamos tê-lo diante dos nossos olhos. Precisamos olhar para o autor e consumador da fé. Precisamos olhar para ele, exaltado à destra do Pai, o nosso sumo sacerdote, que nos chama para nos achegarmos a ele com intrepidez. Estas duas coisas nos caracterizam: a vida de Cristo dentro de nós e vê-lo com os olhos do coração. É por isso que, em relação a Cristo, precisamos de um conhecimento objetivo e de uma experiência subjetiva. O conhecimento objetivo nos é dado pela palavra de Deus. Então é muito importante que essa palavra habite em nós ricamente. Precisamos das Escrituras. Precisamos estudá-las, meditar nelas, memorizá-las. Precisamos de todos os modos e por todos os meios fazer com que elas habitem ricamente em nós. Se formos às Escrituras, ele irá aparecer. Ele vai se revelar. Por isso, todo o conhecimento objetivo de Cristo vem da palavra de Deus. Como precisamos separar tempo para estar diante da palavra de Deus? Porque essa é a matéria-prima que o Espírito Santo vai usar para nos levar a uma experiência subjetiva. A vida que está dentro de nós se manifesta por meio da palavra de Deus. Essa vida quer sair, mas ela é como um bebê que não tem recursos para se expressar, não tem uma língua. Quando um bebê começa a chorar, damos-lhes alimento para descobrir se está com fome. Se não parar de chorar, nós o embalamos para ver se está com sono. Se não parar, colocamos o termômetro para ver se está com febre. Começamos a fazer coisas porque não entendemos o que está acontecendo e ele não pode nos dizer. Ele não tem um instrumento, que é a linguagem, para expressar aquilo que está acontecendo, para que tomemos uma providência. Somos bebês espirituais. Se não temos a palavra de Deus habitando em nós, essa palavra é o único meio que o Espírito Santo tem para revelar a Cristo. Em Efésios capítulo 6 nos é dito para tomarmos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ela é o instrumento que o Espírito Santo vai utilizar. Ele precisa dessa palavra. Por isso, ela é muito importante. Se quisermos conhecer o Senhor, se quisermos nos aprofundar no conhecimento da sua pessoa, se quisermos cooperar com a obra do Espírito Santo para que Cristo seja formado em nós, a palavra de Deus deve habitar em nós. E isso vai nos levar à experiência subjetiva de crescermos no conhecimento da vida do nosso Senhor em nós. É uma alegria imensa quando começamos a entender os movimentos dessa vida, como eles concordam com a palavra de Deus e como aprendemos a ler nas circunstâncias de uma forma diferente do que a nossa mente racional costuma fazer. Esse é o processo pelo qual Cristo é formado em nós. E isso é algo glorioso, majestoso. Hoje o Espírito Santo está formando Cristo em nós. Esta é a nossa glória. Caminhar nesta terra, cooperando com o Espírito Santo, para que Cristo seja formado, manifestado em nós, e o Pai encontre satisfação na nossa vida e na sua igreja. Amém.